E aí pessoal, trazer um vídeo para vocês hoje que eu acredito que tem sido esperado por muitos dos parceiros e colegas aí do canal, que é o vídeo onde eu faço uma cronografagem da Biman 1336 a partir de uma configuração que eu personalizei da mola do martelo, né? Como vocês puderam ver, eu fiz várias cronografagens com ela, como ela veio de fábrica, com chumbinhos diferentes. Eu coloquei a mola do martelo no máximo e fiz também várias cronografagens com chumbinhos diferentes, com a mola do martelo no máximo, né? E agora chegou o momento, né, de eu colocar ela na configuração que eu quero, né? Então seria a hora de eu personalizar, né, quanto que eu quero de desempenho dela, o que eu quero no desempenho dela. Então, pessoal, eu fiz vários testes, mudei ali a mola do martelo várias vezes, cronografei, gastei bastante chumbinho e cheguei a uma configuração que me agradou, tá? E eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar para vocês agora na tela do computador. A gente vai recapitular umas cronografagens que foram feitas anteriormente e aí eu mostro a configuração personalizada que eu fiz, tá? Vamos lá. Ah, só lembrando, tava me esquecendo, pessoal. Essas cronografagens é com esse chumbinho aqui, ó, Rifle Pro Max, tá, pessoal? Rifle Pro Max, que é o chumbinho que ela tem agrupado bem. Eu já tentei utilizar outros chumbinhos, mas, por exemplo, hoje eu atirei com ela a 100 metros. A 100 metros, o chumbinho que estava se dando bem ainda era o Rifle Pro Max. Então, eu configurei ela para o Rifle Pro Max. E todas essas cronografagens que vocês verão na tela é somente com Rifle Pro Max, tá? Então vamos lá. Primeiro, com a configuração de fábrica, né? Com o padrão que ela veio de fábrica, pessoal, essa foi a cronografagem. Tem um vídeo aí onde eu fiz todo o comentário, né, sobre a cronografagem. A gente vê que no início aqui, né, até lá o disparo 14, 15, a gente tem pouca perda de velocidade, né? Ela começa com 256, o disparo 15 está com 249, né? A gente perde um pouco de velocidade e essa a curva aqui no iniciozinho, ela é bem retinha, né? Ó, a gente 256, aqui 255, mas depois ela vai sempre perdendo velocidade. Isso aqui é ruim porque sempre vai mudando o ponto de impacto, né? O chumbo que está disparado com 256,9 metros por segundo não bate no mesmo lugar que o chumbo que foi disparado com 239,1 metros por segundo, entendeu? Esse que é o grande problema, entendeu? Essa diferença de velocidade faz o chumbo acertar o alvo em lugar diferente. Então, essa foi a que veio de fábrica. Aí você vai falar, nossa, que carabina ruim, carabina não presta lá, a cronografagem dela é horrível, não tem ponto doce. Cara, é só uma questão de ajuste da mola do martelo, tá? Então, cuidado com quem vai mostrar para vocês esse gráfico aqui, como ela veio original de fábrica, né? E caracterizar ela como sendo isso. Ela consegue apresentar muito melhor do que isso. E é o que eu vou mostrar para vocês. Então essa foi a original de fábrica. Aí agora eu vou colocar aqui o gráfico dela na potência máxima. Então essa foi a cronografagem em vermelho agora que eu fiz. Eu peguei a mola do martelo, coloquei a mola do martelo no máximo, tá? E fiz a cronografagem. Deu essa curva em vermelho. Muito ruim também. A gente vê que ela começa com velocidade maior do que a velocidade original de fábrica, né? 261,7, mas cai muito rapidamente. Cai muito rapidamente, né? Mudando o ponto de impacto o tempo todo, né? E uma autonomia também de 172, de 48 disparos, tá? Uma autonomia de 48 disparos com a mola do martelo no máximo. Ela original de fábrica deu 56 disparos com Pro Max, tá? Essa, se você quiser saber mais específico, é só assistir os vídeos dessas cronografagens aí que tem no canal também. Lá tem mais comentários explicando melhor essas curvas. Mas também muito ruim.
Então aí você vai falar, nossa, a carabina é horrível. Não, é só questão de ajuste da mola do martelo, tá? Cuidado com isso. Não vai falar que a carabina é ruim porque você cronografou e ela apresentou assim, sendo que é um ajuste que ela já vem com a chave para você fazer. Então cuidado com isso, falar mal da carabina, sendo que ela já vem com a chave para você melhorar esse desempenho aqui, hein? Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como ficou a cronografagem com o ajuste que eu fiz ao meu gosto, tá? É essa curva em vermelho, tá? Curva em vermelho com complemento em amarelo. Aliás, perdão, é a curva em verde com complemento em amarelo. Vou explicar por quê. Pessoal, aqui em verde, esse arco em verde, eu cronografei, tá? Eu coloquei o cronógrafo lá na boca do cano e cronografei, tá? Só que eu já tinha gastado chumbinho demais, já tinha gastado muito desse chumbinho rifle Pro Max, tá? Para poder fazer essas cronografagens. Então, depois de dar 38 disparos, tá? Como vocês podem ver no quadrinho, 38 disparos. Depois de dar 38 disparos, eu parei de cronografar. Quando eu joguei esses dados aqui na planilha do Excel, o que eu fiz? Eu fiz uma previsão de como ficaria o restante dos disparos, tá? Eu conheço um pouco de Excel, sei utilizar algumas ferramentas, então eu usei uma equação polinomial de segunda ordem, tá? Você não precisa saber nada disso, mas é só para ficar registrado. Eu usei uma equação polinomial de segunda ordem que me deu uma equação para descrever essa curva, tá? E aí eu fiz em amarelo uma previsão de como ficariam os demais disparos. Vocês podem ver que é bem coerente, né? Então ficariam com autonomia de mais ou menos 66 disparos, tá? Com essa configuração que eu fiz aí. Mas vamos agora para a explicação sobre essa configuração que é o mais legal, né? Então, pessoal, eu vou, só para comparar, né? Essa curva em verde, vocês veem que ela começa com a velocidade bem abaixo da padrão de fábrica e dá na potência máxima, com a mola na potência máxima. Começa com a curva bem mais baixa, mas ela começa com um comportamento completamente diferente, né? Agora, ao contrário das outras duas que a velocidade só cai, nessa aqui a velocidade sobe para depois cair, tá? Isso é interessante, tá, pessoal? Isso é interessante. Vocês já viram as três curvas juntas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do gráfico as curvas com ela padrão de fábrica e com ela com a mola do martelo no máximo, para a gente analisar somente dessa personalização que eu fiz hoje, tá? Então vamos lá. Vou tirar aqui da potência máxima e da padrão de fábrica. Pronto. Agora está mais limpo o gráfico, fica mais fácil de visualizar. Essa curva, pessoal, é a que eu fiz hoje, né? Até o verdinho eu cronografei, do verde a parte amarela eu calculei como ficaria, para ter uma previsão aí. É confiável, tá, pessoal, essa previsão. Então, pessoal, por que acontece isso? Vou explicar mais uma vez, eu já falei isso em vídeos anteriores. Por que a velocidade primeiro ela sobe para depois descer? Quando o cilindro da carabina está muito cheio, tá? O martelo, quando ele bate ali na válvula disparadora, ele não tem força para movimentar muito ela. Por quê? Porque a pressão do cilindro está empurrando essa válvula disparadora no sentido contrário ao que o martelo bate. Então o cilindro, quando ele está cheio, o martelo bate, mas a válvula disparadora mexe pouco, porque a pressão dentro do cilindro está alta. À medida que o cilindro vai esvaziando, tá? À medida que o cilindro vai esvaziando, o martelo continua batendo com a mesma força. Mas como o cilindro está esvaziando, a pressão dele está diminuindo, consequentemente a válvula disparadora consegue movimentar mais, tá? Isso faz com que ela libere mais ar. Por isso que no início ela movimenta pouco, a velocidade está nesse patamar, né? E aí depois, quando ela começa a movimentar mais, que o cilindro está esvaziando, ela vai e muda para esse patamar, começa a sair mais ar, mas aí quando o cilindro vai esvaziando mais ainda, a velocidade naturalmente vai diminuindo, porque a quantidade de ar está diminuindo, a pressão está diminuindo, então desse patamar ela desce de novo,
tudo isso é por causa do sistema que é a PCP não regulada, né? A BIMA 1336 não tem válvula reguladora. Então, a curva característica dela é essa aqui, dela e de outras armas que são não reguladas, tá? Ela começa num patamar, sobe e depois desce de novo por causa do sistema de martelo bater em uma válvula disparadora, tá? Que sob a pressão do cilindro. Resumindo, é isso, tá? Muito simples. Eu falando parece fácil, mas é um sistema complexo, tá? Mas resumindo, é isso. Então isso aqui é normal, tá, pessoal? Ela subir para depois descer. Esse é o normal, quando ela está bem regulada. Então, pessoal, esse é o comportamento normal de uma PCP não regulada. Então, a BIMA consegue sim se comportar de forma normal como uma PCP não regulada, tá? Agora vamos analisar um pouquinho os valores, tá? Que é interessante. Então, pessoal, eu puxei uma curvazinha aqui, ó, para a gente perceber quando é o início e o fim desse formato. Eu vou chamar esse formato de sino, tá, pessoal? Só para ficar mais, fazer uma analogia com o sino, para ficar mais fácil de explicar. Então, ó, formato de um sino da igreja, essa curva, ok? Então, pessoal, entre o início do sino, início da curva, subir até o final da curva, a gente tem aqui, ó, 32 disparos, tá? 32 disparos. Então, esse sino, ele é composto por 32 disparos. E aí, desses 32 disparos, após esses 32 disparos, a curva começa sempre a cair, tá? Então, ela é sempre decrescente, tá? É como um morro, a ladeira abaixo, tá? Então, começa com a velocidade baixa, ela atinge o pico, depois cai até atingir o mesmo patamar do início, tá? Então o final do sino, o que é? O final do sino é quando a velocidade atinge o mesmo patamar do início, certo? Depois disso é só decrescente, aí a velocidade só cai, tá? Que é esse final até a parte onde tem a curva amarela, ela só cai, ok? Então o sino é composto de 32 disparos, show de bola, tá? Sendo que, agora vamos analisar aqui os valores. Dentro desse sino, tá, pessoal? Dentro desse sino, a menor velocidade obtida foi 240,2 metros por segundo, tá? Então, dentro do sino, ó, vou pegar lá, voltar a imagem do sino, dentro desse sino, a menor velocidade foi 240,2, que aqui foi o segundo disparo. Ó, ponto 2 foi o segundo disparo, 240,2 foi a menor velocidade. A maior velocidade, pessoal, aqui, ó, máxima velocidade foi 248,5 metros por segundo. Vamos olhar aqui na curva, provavelmente é esse aqui, ó, esse disparo aqui, o disparo 23, foi 248,5 metros por segundo. Então o topo do sino lá da velocidade deu 248,5 metros por segundo, tá? E um valor que os atiradores da elite das armas de pressão aí gostam de falar muito é o tal do spread, tá? Que eu entendo como sendo a diferença entre a máxima velocidade e a mínima velocidade, tá? Então o spread ficou em 8,3 metros por segundo. A diferença entre, voltando lá na curva, a diferença entre a base do sino e o topo do sino, tá? Deu 8,3 metros por segundo. Pessoal, esse para mim é um valor show de bola. Uma PCP que não é regulada, tá? Dando um ponto doce, tá? Então isso é o ponto doce, ok, pessoal? Eu vou considerar como sendo esse o ponto doce da BIMA. Tá? Para mim esse é o ponto doce que eu quero, com spread, né, com a diferença de 8,3 metros por segundo. Qual que ficou o tamanho desse ponto doce? Ficou um tamanho de 32 disparos. Vamos arredondar, 30 disparos. Um ponto doce de 30 disparos com a diferença máxima entre os disparos de 8,3 metros por segundo. Tá? Para mim isso é um desempenho muito legal, muito bacana.
eu tenho estudado bastante sobre armas de pressão, tá? E entendo que esse valor é um valor muito legal mesmo, tá? Mas se você quiser falar, né, ou analisar essa curva aqui, você consegue perceber que tem um pedaço dessa curva que apresenta um ponto doce, né, ou um outro ponto doce, uma outra fatia dessa curva, que você consegue um desempenho até melhor, que é o que? Olha aqui para vocês verem, se vocês considerar do disparo número 10 até o disparo número 27, ó, vou mudar a curva aqui, ó, certo? Ó, do disparo número 10 até o disparo número 27, ou seja, 17 disparos, você consegue um spread de menos de 5 metros por segundo. Olha aqui para vocês verem, ó, de 245 até 250, que é essa linha cinza, né? Menos de 5 metros por segundo, se você quiser, tá? Então, assim, eu acho muito show de bola, tá? Se você estiver querendo fazer um tiro de super precisão, menos de 5 metros por segundo, você consegue um spread com a Bima. Então a Bima é sim satisfatória. Isso 17 disparos com esse spread de menos de 5 metros por segundo, tá? Então a Bima é show de bola sim, você consegue analisar bem isso. Mas eu não, eu quero um ponto doce grande, mesmo que o spread fique em 8,3 metros por segundo. Então para mim, eu vou considerar o ponto doce sendo esses 32 primeiros disparos, tá? E aí uma informação importante já, tá? Qual que é a pressão do cilindro nesse ponto doce, tá? Então o cilindro começou em 3.000 PSI, 3.000 PSI. No final do ponto doce, no disparo número 32, ele estava com mais ou menos entre 2.100 e 2.200 PSI, tá? Então antes de chegar no 2.000, já tinha finalizado esses 32 disparos, tá? Que é show de bola também. Vamos supor que eu quero trabalhar com ela só no ponto doce. Eu vou trabalhar de 3.000 PSI até 2.100 PSI. Deu 2.100, eu vou encher ela de novo, ou na bomba ou no cilindro Scuba, caso eu queira trabalhar só no ponto doce, certo? Então essa é a informação. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês algo que é muito pedido também. Ah, Vitor, eu não tenho cronógrafo. Como que eu sei o tanto que eu tenho que girar ali para poder chegar com a mola do martelo nessa configuração que você colocou a sua? Pessoal, eu pensei num jeito e vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Duas formas de você tentar aproximar dessa configuração sem ter cronógrafo, tá? Vamos lá. Bom, primeiro para quem está perdido de tudo e não entendeu nada do que eu falei sobre regulagem da mola do martelo. A Bima vem de fábrica com essa chave aqui, pessoal, ó, essa chave grossa, é a maior que vem com ela. Ela serve para você ajustar esse parafuso que tem aqui dentro, ó. Ela encaixa aqui, ó, na culatra, tá vendo? Ó, ela encaixa aqui. Quando você gira no sentido horário, você aperta a mola do martelo, ela fica mais potente. Quando você gira no sentido anti-horário, você afrouxa a mola do martelo e ela fica mais fraca, tá? Então isso aqui que é onde é feito o ajuste da mola do martelo. Agora, pessoal, eu vou fazer a medição, estou aqui com o paquímetro, vou fazer a medição e vou mostrar para vocês quantos milímetros tem lá daquele parafuso, tá? Até aqui o batente da culatra. Ó, vou fazer a medição aqui então. Encostei lá o ferrinho do paquímetro lá no parafuso. Vou encostar agora o paquímetro aqui no batente, certo? Vou olhar quantos milímetros que deu. Só para fazer de novo, só para garantir. Ó, pronto. Travei. Pessoal, deu mais ou menos, deu 8,55 milímetros. Ó, desliguei o flash aqui. Não sei se vai dar para ver, provavelmente não. Mas
foi 8,55 milímetros, tá? Que tem desde o batente aqui até a porca que faz o ajuste da mola do martelo, tá? 8,55 milímetros, ok? Ah, Vitor, mas eu não tenho paquímetro. Como que eu vou saber fazer esse ajuste sem ter um paquímetro para medir? Vou tentar ajudar vocês também. Aí, ó, eu tirei uma foto da culatra e contei quantos fios de rosca tem até chegar na porca, tá? Que são 8 fios de rosca, tá? Confere aí na foto, tá? Eu contei 8 fios de rosca. Então, se você não tem um cronógrafo para poder medir a velocidade na boca do cano, se você, que é o ideal, tá, pessoal? Que é o ideal. Se você não tem um paquímetro para medir a distância que tem entre o final da culatra e até a porca do ajuste da mola do martelo, você pode tentar fazer contando o fio da rosca aí, tá? Para tentar aproximar dessa configuração, caso você queira colocar a sua carabina configurada para ter esse desempenho. Lembrando, pessoal, que esse desempenho ele é válido para o rifle Pro Max, tá? Ó, 0,94 gramas, tá? De abolô, tá? Então esse desempenho é pro rifle Pro Max. Eu gostei dele porque eu testei ele hoje a 100 metros e ele estava agrupando a 100 metros, tá? Eu consegui acertar a lata de tinta a 100 metros com ele, bacana. Então é um chumbinho que a carabina agrupa bem com ele. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha aí com seus colegas que tem a Bima, quem está querendo comprar a Bima. Nos grupos do WhatsApp, pessoal que tem Bima, compartilhe com eles, que são informações valiosas aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é longo, mas não tem como fazer diferente, tá? Um abraço, qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu tento esclarecer. Valeu, pessoal!